Olá, sejam bem-vindos ao Diário de Psicologia. Como ter uma vida equilibrada? Esse é um dos mitos que Gary Carey e Jay Pasan vão falar no livro. Não existe uma vida equilibrada. Você está tentando ter uma vida equilibrada? Olha, para tudo. Porque segundo Gary Carey e Jay Pasan, em A Única Coisa, ele vai falar de alguns mitos, de algumas mentiras. Segundo ele, uma vida equilibrada é uma completa lorota. Isso não existe. Porque quando nós tentamos pensar em vida equilibrada, isso significa que a gente consegue dar conta de tudo, da forma como nós imaginamos, que nada fica para trás. Isso seria uma vida equilibrada. Eu dou conta da família, eu dou conta do trabalho, e no trabalho eu dou conta de cada demanda de forma ordeira, sequencial e igual. Mas você já conseguiu isso? E se você conseguiu por meses, por semanas? Como é que foi isso? O que você teve que fazer realmente aí para dar conta de tudo? E aí eu falo de ter uma vida equilibrada. Ele vai dizer, uma vida equilibrada é uma mentira. O ato de viver uma vida plena ao dar tempo ao que verdadeiramente importa é um ato de equilíbrio. Os resultados extraordinários requerem concentração e tempo. Tempo dedicado a uma coisa significa tempo afastado de outra, e isso torna o equilíbrio impossível. Portanto, e aqui é a continuação do vídeo que eu iniciei falando sobre a obra do Jay e do Gary, A Única Coisa. Ele fala sobre o que é a única coisa, que é a coisa mais importante para você, que onde existe baixa concentração para realizar uma determinada tarefa, também existe ali poucas chances de sucesso. Então, a única coisa é aquilo que mais importa para você. E ele vai falar de alguns mitos, né, que nós recorremos, que nós imaginamos ser possível levar e conduzir a vida com base nessas verdades pronunciadas ao vento, aos quatro ventos, mas que na verdade, quando a gente para refletir sobre cada uma delas, não é bem por aí. Por isso, ele fala que o equilíbrio não é verdade. Para que você seja bem-sucedido, para que você consiga trabalhar na única coisa, é preciso que você tenha uma atenção muito mais concentrada, focada no que realmente é importante. Por isso, é muito difícil dar conta de tudo. Ele vai falar de duas posturas. Uma é o excesso. Quando, por exemplo, fala de uma história no livro, que é até bem triste, de um casal que a vida toda juntou um dinheiro, né, que era para aposentadoria, de quando eles pudessem finalmente, né, fazer uma viagem, ou viver viajando, enfim, era uma viagem que eles queriam fazer. Então eles eram muito econômicos, eles não gastavam, quer dizer, acabava que eles não usufruíam tanto do que eles tinham porque eles juntavam o que era possível ali para finalmente, quando esse dia chegasse, eles iam viver a vida viajando. Só que aí no meio do caminho, a esposa, ela é diagnosticada com câncer e vem a falecer. E o marido dela não tem coragem, depois de usufruir desse dinheiro para fazer ou realizar essa viagem, porque ele acha que não era uma coisa que era para ele, era para os dois. Ou seja, o tempo passou, né? E eles foram ali esperando que esse momento especial chegasse. Isso foi o extremo, no sentido de que o tempo não espera por ninguém. E, dessa forma, empurre algo para o extremo e o adiamento pode ser permanente. Quando nós deixamos de fazer algo e só focamos em uma única coisa, nesse sentido extremado,
que nada realmente mais importa. Não é isso que ele quer dizer. Isso aí já é total desequilíbrio. Aí é o oposto. Não é equilíbrio, ou seja, esse equilíbrio não existe, porque nós estamos sempre a fazer malabarismos, mas também não é levar a vida de forma tão descompensada, a ponto de dar atenção para um único objetivo e nada mais. Esse é o extremo. Quando ele fala também de dar atenção para várias coisas ao mesmo tempo, seria esse mito do equilíbrio, nós não conseguimos realmente ser eficientes em nada, porque a gente tem que dar um pouquinho de atenção para cada coisa que nós fazemos. O termo que ele usa se chama contrabalançar. Quando nós tentamos equilibrar cada coisa de forma mais flexível, nós somos mais flexíveis em lidar com as situações. Ou seja, eu não abro mão da minha vida pessoal. A minha vida pessoal é algo que, se eu abro mão dela, eu posso perder momentos que não vão ter mais volta. Por exemplo, se eu me dedico muito ao trabalho, e eu só penso nisso, toda vez que eu estou com a minha família, com a minha filha, eu só vou estar vidrada pensando naquilo que eu preciso fazer, na próxima tarefa. Eu vou achar sempre que o que eu estou fazendo naquele momento é uma total perda de tempo. E isso é uma forma extremada de levar a vida. Você só está focado naquilo. E pode ser que, no final das contas, não vale a pena, ou no final das contas você realmente não passou o tempo suficiente também se cuidando, pensando em você mesma, pensando no que também importa, que são outros setores da vida. Família, amigos, saúde. Por isso, a espiritualidade, se for o caso, dessa forma, contrabalançar é um termo mais apropriado. Seria conseguirmos administrar de maneira que eu conseguisse concentrar uma boa parte da minha atenção para aquilo que realmente importa, tendo que separar ali entre o que importa, o trabalho, e a família. A família também é algo que sempre vai importar, sempre importa. Mas ela, talvez em algum momento, eu vá dar menos atenção para minha família, de maneira a focar nessa única coisa. Porque essa única coisa vai trazer resultados positivos para todos os campos da minha vida. Especialmente no meu convívio com a minha família. Se eu sou uma pessoa que me sinto realizada, isso vai ser positivo. Mas não a ponto de estar sempre ausente, de no momento que eu tenho reservado para estar com a minha família, eu esteja completamente desfocada, desconcentrada, não esteja ali presente e também me concentre em estar participando de forma ativa de outros eventos que são tão importantes quanto essa única coisa. E isso se chama contrabalançar, ou seja, não existe esse equilíbrio. Existe uma forma de levar a vida, nossos assuntos, nossas atividades, sabendo o que é mais importante e qual o tempo de cada coisa. Ele fala assim, quando joga com o seu tempo, pode estar a fazer uma aposta que não consegue vir a cobrir. E aí foi o caso do casal que eu mencionei. Mesmo que tenha certeza de que pode ganhar, tenha cuidado para que consiga viver com o que perdeu. Então aqui a gente não quer que você perca nada que realmente é valoroso para você. Não se trata de desequilibrar tanto a balança assim, a ponto de só focar naquilo que importa, que é mais importante. Eu falo aqui no canal sobre biblioterapia, leitura reflexiva e escrita emotiva para desenvolvimento pessoal. Amo esse assunto, então eu passo diariamente algumas horas lendo, escrevendo sobre esses temas. Mas eu não faço isso de maneira totalmente extremada. Eu só penso nisso, eu só faço isso. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou me culpando. Ter essa noção de que eu não vou conseguir sempre dar conta de tudo, ou mesmo da minha única coisa, mas é sempre tentar voltar
a focar nesses temas, nesses assuntos, a realizar o meu trabalho, mas de maneira que também não deixe de lado tudo aquilo que também é importante. Ele diz: então, se conquistar o equilíbrio é uma mentira, o que faz? Aí ele vai falar: contrabalança. Substitua a palavra equilíbrio por contrabalançar, e o que experimenta faz sentido. Então, ou seja, é flexibilizar o seu tempo com intenção, sabendo aquilo que você está fazendo. Sabendo aquilo que você está fazendo da forma que você acha que é o mais correto. Seguindo ali também a sua intuição. Você sente que depois que você passa um tempo fazendo aquilo que te deixa feliz com culpa, pode ser que você não esteja nem usufruindo de um momento nem de outro de forma eficaz. Por isso, tenta perceber se não há ali um desequilíbrio. Para conquistar um resultado extraordinário, deve escolher o que mais importa e dar-lhe todo o tempo exigido. Isso implica ficar fora de equilíbrio em relação a todas as outras questões de trabalho, como contrabalanços infrequentes para lidar com eles. Ou seja, pode parecer contraditório, mas o que ele quer dizer é que eu preciso focar naquilo que realmente mais importa. E quando ele diz que tem que existir ali um contrabalanço não frequente, mas tem que existir esse balanço, essa forma de gerenciar o meu tempo, mas sabendo que o meu foco, a minha atividade principal é aquela e eu vou devotar tempo, um tempo maior, um tempo sagrado para trabalhar naquilo que é mais importante. E é interessante porque ele vai falar o seguinte, ele vai falar de trabalho e vida pessoal. Ele vai dizer o seguinte em relação à nossa vida pessoal. Na sua vida pessoal, opte pelo curto e evite longos períodos fora de equilíbrio. Ou seja, nós não podemos deixar de lado, negligenciar a nossa vida, a nossa família, convívio com nossos filhos, com amigos, se você tem bons amigos, seus amigos. Você não deve negligenciar aquilo que também é importante, sua saúde. Porque, por exemplo, uma hora a conta vai chegar. Se você deixa de conviver com as pessoas que são importantes para você, você vai perder momentos significativos que não vão ter volta. Se você também negligencia a sua saúde, pode ser que quando você vai ver lá o exame, né, o seu resultado dos seus exames, tem coisa ali que vai demorar muito para você conseguir organizar de volta, né? Então a saúde é algo que nós não podemos negligenciar. Pode existir períodos de desequilíbrio? Pode, por exemplo, para mim é fundamental eu ir à academia, fazer atividade física. Eu posso, por alguns dias, até negligenciar para focar no que é mais importante para mim? Posso. Vamos supor que eu esteja escrevendo um artigo ou um capítulo de um livro. Eu sinto que aquilo ali vai me tomar muito tempo e eu olho minha agenda e vejo que realmente, olha, preciso fazer horário para concluir esse capítulo. Portanto, essa semana vou deixar de ir 2 ou 3 vezes na academia para focar nesse trabalho. Mas não pode se tornar um padrão, é algo excepcional, algo que eu vou fazer de vez em quando. Eu posso ter um passeio com a família que eu posso deixar de ir, mas é uma coisa que acontece eventualmente, não pode ser um padrão. Estar com a minha família, estar com a minha filha é algo que é muito importante para mim e não, jamais pode ser negligenciado e eu não posso nem me permitir sentir culpa por isso porque é algo muito importante. Em relação ao trabalho, ele diz: na sua vida profissional, opte por um período longo e faça as pazes com a ideia de que a procura de resultados extraordinários pode exigir que esteja em desequilíbrio durante longos períodos de tempo. Dentro do trabalho, nas coisas que eu preciso fazer, existe aquilo que eu julgo ser mais importante. Por exemplo, no momento eu tenho meu trabalho, mas eu tenho aquela minha única coisa, que é o meu outro trabalho, que é aquele que é o trabalho da minha paixão, que é estar aqui falando para vocês sobre a obra do Jay Passan e do Gary Keller, falar sobre gerenciamento do tempo,
falando sobre livros, né? E livros que tragam conteúdos que são relevantes para o nosso crescimento pessoal. Quando eu tenho que dividir as minhas tarefas, eu sei que o meu trabalho, aquele que me remunera, ele é sempre uma questão mais de urgência. E o que eu estou fazendo aqui é sempre uma questão de satisfação. E isso tem a ver com o que disse Jake Knapp em Faça Tempo, quando ele fala que nós temos que ter ou eleger alguns destaques do dia. E ele estabelece alguns critérios, que é urgência, satisfação e alegria. Eu já falei disso em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você quiser se interessar para saber mais sobre isso. Eu vou terminar esse vídeo com uma frase aqui de um dos capítulos que fala sobre equilíbrio. Os resultados extraordinários exigem que estabeleça uma prioridade e atue sobre a mesma. Quando atua na sua prioridade, automaticamente ficará fora de equilíbrio, dando mais tempo a uma coisa em detrimento de outra. Ou seja, quando você estabelece, reconhece, conhece, sabe qual é a sua prioridade, você vai ficar em desequilíbrio. E você tem que lidar com isso, você tem que lidar emocionalmente com isso. Porque o que faz com que você venha a ter sucesso na sua única coisa, é na sua coisa que é mais importante, no seu negócio, na sua atividade, ou enfim, naquilo que você elegeu como a única coisa, o que é mais relevante na sua vida nesse momento, ou para a sua vida, você precisa entender que isso significa dar mais tempo para o que é prioridade. Automaticamente isso faz com que você esteja sem equilíbrio, que você esteja ali fazendo um certo malabarismo ou contrabalançando o seu tempo. Eu não vou usar aqui o termo desequilíbrio, porque como eu falei, desequilíbrio já seria o extremo, né? Seria ou dividir a atenção entre tantas tarefas, ou multitarefa, né? Aquela pessoa que quer dar conta de tudo e no final das contas não faz nada bem feito, ou nunca termina nada, não conclui nada. E também não é o extremo de só pensar e só ver aquela coisa como o mais importante de tudo, a ponto de deixar todo o resto para trás. Não é isso. O desafio não será estar fora de equilíbrio, pois, na verdade, terá de estar. Exatamente. O desafio resulta de quanto tempo se mantém concentrado na sua prioridade. Então, o que você aprendeu desse vídeo? O que você acha disso? Você ficou surpreso? Ficou chateado? Me fala aí, deixa o seu comentário que eu vou ler depois e quero responder a cada um deles. Porque é importante eu saber o que vocês acharam, afinal de contas, se vocês concordam ou não que realmente equilíbrio, levar a vida com equilíbrio é um mito. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha. Vou deixar aqui embaixo também o link do Substack, do Diários de Psicologia, para que você me siga e receba as minhas newsletters. Você precisa baixar o aplicativo Substack e se inscrever no perfil Diários de Psicologia. Muito obrigada e até a próxima!